Olá pessoal, Thiago aqui, análise aqui do Bitcoin dia 21 de janeiro de 2022. Bitcoin deu uma leve caída, né, hoje, aqui 10,42% agora. Ele iniciou o dia aqui com 223.067 e está agora em 211 mil. A gente consegue ver aqui em cima, aqui, ó, a abertura, o máximo que ele fez no dia, a mínima e o fechamento. Como a gente tinha traçado esses pontos aqui embaixo, que seria o ponto de compra, a linha verde aqui na faixa dos 217 mil, né, tá aqui na faixa, agora na casa dos 211, foi aqui um ponto de compra, né, que era resguardado por esses fundos anteriores. Note que o Bitcoin ainda não fechou o dia, tá? Embora aparentemente pareça que ele vai fechar, que é abaixo dessa linha verde, dessa região, mas ele ainda pode ter forças aí para subir um pouco. Embora a nossa LTB, essa linha branca que vem lá da alta histórica, né, da faixa ali dos 379, quase 380 mil reais, ele vem caindo com topos e fundos descendentes. Um ponto importante aqui, né, que eu tinha comentado anteriormente, é o índice de força relativa, esse indicador aqui embaixo. Ó. Veja que ele tem duas faixas. Geralmente ele vem aqui configurado com essa faixa superior, essa linha tracejada aqui superior, na casa dos... Deixa eu mudar aqui, só para mostrar aqui com a setinha. Aqui essa linha aqui na casa dos 70, né? E a inferior na casa dos 30. Eu ajustei aqui essa superior para faixa dos 90 e a inferior na casa dos 30. E sempre que o preço ele bate abaixo desse ponto dos 30 de índice de força relativa, IFR, ou em inglês RSI, ele tem uma tendência de reversão, né? Ele tem uma tendência de voltar a subir. Aconteceu mais ou menos aqui nessa região, deixa eu voltar aqui, ponto em cruz, aqui nessa região, né? Ele tocou ali, ficou ali nos 27, aqui ele ficou aqui nos 29 também e retornou. Vamos pegar aqui alguns tempos gráficos, algumas datas anteriores aqui. Lá no mês de maio ele fez isso aqui, ficou ali no 21 e acabou retornando. Retornou um pouco, ficou lateralizado até que ele não conseguiu mais ficar aqui. Subiu um pouco, né? Mas veja que é o que a gente chama de divergência, né? O preço no gráfico caindo e o IFR ou RSI subindo. Então a gente nota uma divergência. Normalmente a tendência do preço é se normalizar e ser puxado aqui pelo índice de força relativa. Então quer dizer, tem mais pessoas comprando e ainda assim o preço continua caindo. Então uma hora essas pessoas que estão vendendo param de vender, foi o que aconteceu aqui nesse ponto, e o preço volta a subir, que ficou numa faixa aqui de vários dias nessa casa, né? Nessa faixa aqui, nesse range aqui segurando, mas depois ele não conseguiu mais segurar e retornou. A gente consegue ver isso também. Deixa eu pausar aqui para voltar em tempos bem anteriores ali. Eu coloquei aqui em Bitcoin barra USDT, que é o Tether, né? Então é o Bitcoin aqui em dólares. Coloquei em dólar porque em real ele foi recém lançado na Binance, então não tem históricos anteriores, né? Que tem o início aqui de uma LTA que foi traçado, mas veja que quando ele tocou, ele chegou a descer bem aqui, ó, que foi lá no mês de março, né? Foi aquele desespero da pandemia. No dia 12 de março ele chegou a bater 15 de índice de força relativa, mas veja que em seguida ele já começa a retornar, já começa a subir. Aqui nesse ponto, em novembro de 2018, ele ficou aqui vários dias. Vamos contabilizar aqui. Ele ficou aqui 14 dias nessa faixa, retornou para a casa dos 30 do RSI, depois ficou mais alguns dias aqui, mais cerca de 15 dias, cerca de um mês ali embaixo, e depois retornou.
E aqui um ponto importante da alta histórica que o Bitcoin teve lá em 2017, né? Dezembro de 2017, ele fez esse topo aqui e em seguida ele veio caindo. Foi o ano de 2018, né? Que seria para ser aí semelhante, 2022 seria semelhante a 2018, mas ocorre algumas diferenças aqui do preço, né? Em 2013 o Bitcoin também fez esse movimento semelhante, ele deu um bull run, foi muito alto aqui, né? Veja que o RSI ele chegou a romper o topo aqui dos 90, né? Ele rompeu, o Bitcoin fez uma correção e continuou subindo. A gente vê aqui uma divergência de baixa, indicando que o Bitcoin estava perdendo forças para continuar subindo e que seria um momento de sair da posição, quem já tinha comprado mais abaixo aqui, que ele poderia fazer uma correção, e foi o que ele fez. Em seguida ele fez uma correção. Diferente do que estamos vendo hoje, deixa eu voltar para o preço atual, a gente consegue ver aqui que a alta histórica aqui do Bitcoin, nesse ano de 2021, que está aqui nesse ponto, lá no dia 10 de novembro, o RSI ficou aqui muito abaixo, ele ficou aqui na casa dos 66, ele não chegou lá em cima, ele não ultrapassou aqui esses 90, né? Embora que realmente mostre aqui um cansaço, o RSI mostra que ele já estava aqui numa recuperação, numa tendência de baixa, que veio se confirmando, ele veio descendo, mas nesse momento que estamos agora aqui em dólares, né, nos 38 mil dólares, quase 39 mil, chegou a bater aqui nos 37 alguma coisa, o RSI está aqui tanto em Bitcoin versus real, quanto em Bitcoin versus dólar, ele está aqui no RSI aqui abaixo, e ele já ficou aqui abaixo um pouquinho, retornou para cair novamente. Então, isso indicando que existe uma resistência muito forte aqui nessa faixa aqui dos 40 mil dólares que ele está querendo romper, está rompendo aqui hoje, né? Nessa faixa dos 37 mil, que é aqui esse suporte, esse pullbackzinho que ele fez aqui lá no mês de agosto, e que, portanto, teríamos aí, pelo menos nos próximos dias, né? Não se pode afirmar com certeza quando, mas que ele deveria retornar um pouco antes de continuar caindo. Provavelmente ele pode cair até aqui na faixa dos 30 mil dólares, tá? Mas antes disso ele deveria retornar, o preço deveria corrigir um pouco, voltar aqui próximo desses topos anteriores para ele continuar esse movimento de queda. Então, nesse momento não é um momento de venda, tá, pessoal? É um momento de compra. Quem não comprou ainda, de repente pode comprar alguma parte, mais algum valor aqui nesse ponto, esperando essas novas retrações aqui e deixando também outros pontos de compra nessa linha mais embaixo aqui. Deixa eu mudar aqui para Bitcoin versus real. O dólar vem se desvalorizando aí também, tá, pessoal? Por isso que a gente vê uma diferença aqui graficamente do Bitcoin versus real em comparação do Bitcoin versus dólar. O Bitcoin versus real versus dólar já rompeu esse fundo aqui, o versus dólar já rompeu esse fundo, e o versus real ele está segurando bem aqui na linha de tendência de alta e nesse fundo, nesses fundinhos que também foi um topo anterior aqui. Mas agora é um momento de compra, tá? Aqui nesse ponto, mais um pouco aqui embaixo, e também até em reais aqui até nos 157 mil. Estou fazendo as análises em Bitcoin versus real, porque como o dólar está caindo, né, ele estava na verdade um pouco caro, a tendência era de cair, então é interessante ficar posicionado em real momentaneamente, esperando o dólar cair um pouco mais e aí sim você ficar posicionado em dólares. Mas normalmente ficamos posicionados em dólares, tá? Porque não vale a pena ficar posicionado aí 100% em reais, porque o real se desvaloriza muito mais do que o dólar. Nesse momento está acontecendo uma correção no dólar também. Deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Então, por isso que, por enquanto, ainda vale a pena ficar posicionado em reais. O dólar chegou a bater aqui 5,80, vem caindo desde então. Veja que tem essa Fibonacci traçada, que seria um ponto de retração, ele retraiu bem no 618 dessa subida, e agora está segurando aqui nos 50%.
tendência seria dar uma subidinha para poder continuar caindo um pouco mais e vir até essa faixa aqui dos 5 bola, né, dos R$ 5 aí. Pode ser que o real caia, o dólar caia um pouco mais aí. Então essa é a análise de hoje, tá, pessoal? Final de semana o Bitcoin ele tem uma tendência a ser mais volátil, né? Ter menos players operando, menos pessoas fazendo compras ali, operações no Bitcoin. Portanto, muito cuidado aí quem vai fazer operações mais curtas, operações mais de longo prazo, hold. Então estamos no momento bom de compra e temos outros 2 pontos bons de compra antes do Bitcoin confirmar aí realmente esse inverno, né, esse bear market aí que muitos estão aguardando.